O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Missão dos Espíritas. Não escutai já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé, a sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas profecias, pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criatura que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faça mister guerreiros com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da rachura evangélicas. Ide e pregai. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Além da lição do Evangelho, que passa a ser para nós um convite para todos nós espíritas, chamando-nos a todos para uma responsabilidade como cristãos e, acima de tudo, já dando a nós a condição de cristãos conscientes, ou seja, de cristãos que já sabem o que é que tem que ser feito aqui nesse planeta. Então, nessa leitura do Evangelho, a gente vai notar aqui o chamamento de todos nós para o trabalho na edificação da Boa Nova aqui na Terra. Isso já vem sendo feito por muito tempo, mas o convite do Evangelho e também do texto que foi dado para nós também aproveitarmos para o nosso estudo hoje, ele também vem falar da mesma, ou no mesmo sentido do Evangelho, chamando a nós para o trabalho da divulgação do Cristo. Todos nós, divulgar o Cristo. E como que é que nós podemos divulgar o Cristo? Através das nossas palavras, né? O Emmanuel fala para nós que a maior caridade que nós podemos fazer na nossa vida é divulgar a doutrina. Então, quando o Emmanuel fala para nós que nós estamos pensando às vezes, né, que fazer a caridade a gente vai distribuir um monte de coisa para todo mundo, né? Que também é necessário, tem muita gente precisando de roupa, de comida e de várias coisas, mas o Emmanuel vem falar para nós que a maior caridade que nós podemos fazer é a divulgação da doutrina, ou poderíamos até colocar com mais ênfase a divulgação do Cristo, aonde nós estivermos, através da nossa palavra e principalmente através dos nossos exemplos. Fala aqui no Evangelho para nós que nós não devemos ter medo de falar de Jesus aonde nós estivermos e com quem nós estivermos. Que nós não devemos ter medo
e que já chegou o momento de nós vestirmos a nossa toga viril, ou seja, de nós assumirmos realmente que nós somos cristãos e exemplificar através de tudo aquilo que nós formos fazer na nossa vida e também através daquilo que nós falamos na nossa vida. Porque muitas vezes nós ainda, para fazermos o bem, nós ainda somos muito tímidos. Nós ainda temos um pouco de vergonha em falar do Cristo, em falar no bem e até mesmo de fazer o bem. A gente ainda para esse tipo de coisa, a gente ainda é tímido. Quando que, há um passado não muito distante, nós não tínhamos vergonha nenhuma de praticar o mal, né? Eu até brinco muito, quando eu era moleque, eu tinha um estilingue e eu pegava mamona, né, e dava pedrada, mamonada nos passarinhos. Hoje a gente já não consegue fazer isso mais. Inclusive até mesmo as leis vão mudando tanto que passa a ser até mesmo crime se a gente cometer um ato desse daí, até mesmo com um cachorrinho na rua, se a gente bater num cachorro ou colocar um cachorro numa situação de sofrimento. Então a gente vai vendo que o mal vai sendo diminuído devagarinho, mas ainda ele está muito forte em nosso mundo, em nosso planeta. Então é necessário que nós, então, os trabalhadores da última hora, os cristãos, coloquemos então a nossa mão, a nossa palavra, os nossos atos já na massa, para nós podermos divulgar a doutrina do Cristo, o Espiritismo também, junto, que veio trazer para nós, né, a verdade, ou veio esmiuçar ainda mais aquilo e explicar aquilo que Jesus já deixou há muito tempo para nós. Então no Evangelho fala para nós o seguinte: ide e pregai. Não nos preocupemos, que quando nós temos a boa vontade de falar do Cristo, de agir com o Cristo, nós estaremos sendo cuidados, nós estaremos sendo protegidos. Então vem falar para nós não devemos ter medo de abrir a nossa boca para falar do Cristo. E aqui até fala assim, que as línguas de fogo estarão sobre as nossas cabeças. Ou seja, nós quando temos e quando tivermos a boa vontade de falarmos do Cristo, de exemplificarmos o Cristo, nós teremos o auxílio dos benfeitores e daqueles que são, aqueles que tomam conta, né, dessa área no nosso planeta, estarão conosco, nos auxiliando. Mas nós também temos um texto, que aqui tem uma parte dele no quadro, que está lá no livro Bênção de Paz, psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nesse texto vem como título para nós, Pontos do Explicador Espírita. Muitas vezes nós falamos que somos palestrantes, né? Palestrante é o Divaldo, né? Nós somos explicadores, né, singelos da doutrina espírita. A gente fala que vai fazer uma palestra, né? A gente vai fazer uma explicação, uma explanação daquilo que a gente leu, conforme a gente entendeu, a gente vai expressar da melhor maneira possível para que vocês possam entender o Evangelho. Esse é o explicador espírita, é o que nós somos ainda, né? Mas o texto aqui, ele vem falar muitas vezes para nós que estamos aqui na frente falando. Talvez para o Pablo, para o Paulo, o Toninho, eu, o Denis e mais os outros que vêm aqui fazer a explicação, né, do Evangelho. Mas o que acontece? Nós, e eu gostaria de trazer para todos nós aquilo que a leitura traz aqui para nós. Não somente para nós, porque se fôssemos direcionar essa leitura aqui, nós íamos colocar somente para aqueles que fazem a explicação do Evangelho. Mas o que acontece? Quando eu estava planejando esse estudo, o que é que eu pensei? Bem, todos nós que estamos aqui,
Só de nós falarmos que nós frequentamos um centro espírita, muitas vezes algumas pessoas nos procuram e falam: ah, eu tive um sonho, ah, aconteceu assim comigo, ah, aconteceu assim assado. O que será que é isso? Só de saber que a gente é espírita. Não é assim que acontece? As pessoas não perguntam para nós assim? Querem questionar, querem saber por que isso ou aquilo está acontecendo na vida delas. Por que ela teve tal sonho? Por que ela teve tal pressentimento? Por que ela teve tal intuição? E quando nós começamos a frequentar a casa espírita e vamos nos esclarecendo nas lições, a gente então começa a dar essas respostas lá. Ou seja, nós também nos tornamos lá de fora, todos nós, explicadores do Evangelho, da doutrina espírita. Ou seja, nós começamos então a pregar lá de fora. O Evangelho está falando para nós, ide e pregai. Então, quando nós abrimos a nossa boca lá de fora, quando uma pessoa nos questiona, faz qualquer pergunta sobre a doutrina espírita ou sobre algo, né, que ainda é fenômeno para muita gente, para nós já sabemos que são coisas naturais que acontecem, né, que são parte da natureza, coisas que acontecem com os espíritos. Então a gente começa a explicar. Então o que eu vou falar aqui hoje vai servir para todos nós, não somente para nós que estamos aqui na frente servindo como explicadores. No texto tem uma passagem de Paulo, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo. E na parte que está aqui no texto, o Emmanuel tira um trechinho dessa carta, da segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, o seguinte trecho, que está lá no capítulo 4, no versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É um trechinho, uma partezinha dessa carta, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nessa carta, o que é que Paulo estava fazendo? Paulo já estava pressentindo que ele ia ser preso. Ele já estava pressentindo, já estava sabendo que ele ia ser preso e que Nero então ia causar a ele até mesmo a sua morte, o imperador Nero. E ele então explica-se para nós pelo desejo de ver Timóteo, que era o seu filho querido. Ele fala que é o meu filho querido, ou seja, aquele a quem ele ensinava, a quem ele passava os ensinamentos, né, do Cristo. Então ele manda essa carta como se fosse para que Timóteo fizesse um juramento. Ele, que já estava no final da sua vida, que inclusive até ele tem uma frase que fala assim, ele fala para Timóteo: combati o bom combate, já se despedindo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Esse é o finalzinho da carta dele para Timóteo. Mas eu vou ler aqui, aqui está falando para nós aqui no capítulo 4, no versículo 5. Eu vou ler aqui, para a gente ver o tanto que é bonito essa carta, né, que ele escreve para Timóteo. Eu vou ler aqui do 1 até o 5, só para a gente ver como que foi a carta que ele mandou para Timóteo. Ele fala assim: convoco-te, para Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que irá julgar os vivos e os mortos, e pela sua aparição e seu reino. Falando para Timóteo: prega a palavra, insista em tempo e fora de tempo, mostra os erros, repreende, exorta, com toda a paciência o ensino. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Em vez disso, terão comichão no ouvido e amontoarão para si instrutores conforme os seus próprios desejos maus. Desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão aos mitos. Aí ele fala para ele: tu, porém, vigia-te em todas as coisas, suportas as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o seu serviço. Olha só,
A gente pega essas coisas aqui escritas, né? Mais ou menos aí, há uns 30, 40 anos depois da morte do Cristo. Vamos colocar 2000 anos atrás. E a gente fica pensando, não é o que está acontecendo hoje conosco? Está falando aqui que o povo, as pessoas vão começar a desacreditar da religião, vai desacreditar do Cristo. E as nossas palavras, aqui está falando comichão, tem alguns lugares que falam assim, essas palavras farão cócegas no ouvido dos outros, mas não entrará para dentro. As pessoas vão desacreditar tanto do Cristo, tanto da religião, que vão buscar os seus mitos, ou seja, os seus heróis do mundo. Aí nós vamos começar então a desacreditar tanto do Cristo, que nós vamos acreditar muito mais num fulano de tal que faz alguma coisa aqui, no outro Beltrano que faz uma coisa ali, na outra coisa, desviando de nós o bem. Porque o que nós temos de maior bem para nós hoje, o único bem para nós hoje, e como símbolo para nós seguirmos hoje, é Jesus. Então, veja bem, a nossa responsabilidade de nós estarmos ali de fora, proclamando, falando de Jesus. Nós, muitas vezes, nós não sabemos, olha só, Paulo, em Hebreus 12:1, ele fala assim, vivemos constantemente sob uma nuvem de testemunha. Tudo que a gente não faz sozinho. Tudo. Nada. Nós estamos sendo acompanhados o tempo todo. Então veja bem, se na hora que eu saio ali de fora, aonde eu ponho a minha intenção, aonde eu ponho a minha cabeça, eu vou estar sendo acompanhado daqueles que têm também a mesma intenção minha. Se eu saio ali de fora e eu coloco como intenção minha, como boa vontade minha, exemplificar aquilo que eu já sei do Cristo, falar do Cristo para aquelas pessoas, automaticamente me acompanharão e estarão, uma nuvem de testemunhas estarão comigo. Se eu estiver falando do bem para todos, essa nuvem é do bem. Mas se eu sair ali de fora e começar a falar do mal, essa nuvem será do mal junto comigo. Ninguém está sozinho. Nós não temos e não imaginamos, nessa quarta-feira passada, até estava fazendo um estudo aqui, e eu fiz uma colocação de que quando nós falamos alguma coisa, ou fazemos alguma coisa, nós criamos ondas magnéticas, vamos dizer assim, ondas fluídicas, quando nós falamos. Se aqui no Evangelho fala assim para nós, que nós podemos pecar por pensamento, olha só, imagina pelas nossas palavras, que é o pensamento para fora de nós. Quando é só o pensamento dentro de nós já pecamos. Imagina quando nós falamos o nosso pensamento. Nós causamos ondas magnéticas, e essas ondas vão distanciando de nós. Se essa onda for boa, nós vamos alcançar muitas pessoas com essa onda boa nós. Mas se nós sairmos lá de fora e falamos as coisas ruins, essas ondas também ruins alcançam muitas pessoas. Nós ainda não temos a noção do bem e do mal que nós podemos fazer, ou quantas pessoas nós alcançamos com uma palavrazinha nossa. Nós não temos noção. Nós não temos noção do quanto de bem nós podemos fazer com uma palavra boa que nós falamos. E olha que eu ainda vou falar mais alguma coisa ainda para vocês. Hoje em dia não precisamos, talvez vocês podem ter noção de quantas pessoas veem aquelas frases que nós escrevemos no nosso WhatsApp, no bom dia, no boa tarde, ou uma frase que nós colocamos no nosso status ou no nosso history. Nós não sabemos. Que tipo de frase nós estamos colocando ali? O que nós estamos falando? É de Deus? É de Jesus?
Nós estamos fazendo uma propagação de coisas boas ou não? Nas quartas-feiras, eu gravo, não sei se vocês veem aí, breves reflexões. São 10 minutos de uma reflexão de um texto de Paulo. Me mandaram uma mensagem de Cuiabá. Olha, eu vi um texto aqui, por acaso, aqui assim assado, eu estou passando por um tal problema, e aí eu vi esse texto seu aqui, não sei o que tem, papá, e assim assado, né? Eu na mesma hora já respondi a pessoa, em que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Ela, eu moro aqui em Cuiabá. Eu falei, nossa, como que eu vou te ajudar em Cuiabá? Né? Mas a única coisa que eu fui falar para ela, eu falei assim, olha, em todos os seus desesperos, em todas as suas dificuldades, os seus problemas, a única coisa que eu posso falar com você, agarre-se com Cristo, agarre-se a Deus, não perca a esperança. É a única mensagem que eu podia falar para ela nessa distância. Mas veja bem, olha o tamanho da onda de uma mensagem de 10 minutos, aonde ela foi parar. Agora, nós todos aqui, estamos propagando mais o bem ou o mal na nossa vida? Tem uma frase, eu não sei se vocês conhecem aqui, o livro O Pequeno Príncipe. Se vocês não conhecem, vocês estão perdendo uma grande obra. Não é livro espírita, foi escrito por um aviador, né? Ele chama Saint-Exupéry, e é um livro de relacionamento fora de base. Tem uma frase lá dele que fala assim, é uma das mais conhecidas dela, mas não vou utilizar aqui, é uma das mais conhecidas dela, fala assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Essa frase é conhecida por muito lugar. A gente torna responsável por aquilo que a gente cativa. A gente torna responsável por aquela pessoa que a gente está comunicando com ela. A gente se torna responsável por aquilo que aquela pessoa vai fazer depois que nós falamos tal coisa ou tal coisa para ela. Se eu chego para ele e falo uma fofoca para ele aqui que não, o que ele vai fazer depois é responsabilidade minha. É responsabilidade minha. Se eu dou uma notícia para uma pessoa de qualquer coisa que está acontecendo, que seja uma notícia negativa, e aquela pessoa entra num estado depressivo, e ela começa talvez a agredir um, agredir o outro, a fazer isso, a fazer aquilo outro, responsabilidade minha. Mas se eu falo o bem, e eu levanto o ânimo daquela pessoa, aquela pessoa que está no estado depressivo, sai do estado depressivo e sente o prazer e a vontade de viver novamente, de fazer o bem, de ajudar ou de estar junto com a família, de quem quer que seja, olha o mérito que é da gente, de uma simples palavra. Eu também me torno, né, responsável por aquilo, ou seja, eu vou ter mérito por aquilo. Então, o que é que eu escolho? O que é que eu escolho? Como que eu vou escolher fazer as minhas? Mas a frase que eu quero aproveitar mais do Saint-Exupéry é a seguinte: cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Olha o que esse cara fala no livro dele. Olha só, nós não imaginamos. O Bacelli tem uma frase, se eu não me engano, de um livro dele, do Odilon Fernandes, que fala assim, que nós não temos como nós tocarmos numa flor sem mexermos numa estrela. Olha só o que ele fala. O fato de nós tocarmos uma flor, nós estamos mexendo com uma estrela. O tanto que o nosso movimento, o tanto que alarga, o tanto que vai longe, qualquer atitude, qualquer movimento nosso. Então, nós somos responsáveis por todos. A gente acha que muitas vezes nós somos responsáveis só pelo nosso filho, que está ali, pela esposa, ou pela família. Não. Nós somos responsáveis e todos aqueles que estão mais próximos de nós vão recebendo. Agora, veja bem, como que é? Ah, mas eu tenho contato só aqui dentro de Uberaba. Não, mas como que é isso? É que o meu contato com um
passa a ser o contato dela com outro, que passa a ser o contato dela com outro, que passa a ser o contato dela com outro, e assim vai esparramando. É uma teia. André Luiz, nos livros dele, cansa de ensinar isso para nós, que nós criamos teias, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de vibrar, pelo que nós falamos, o que nós pensamos, nós vamos criando teia, nós vamos ligando as pessoas, e essas pessoas vão ligando a outras pessoas, e isso daqui vira algo, vamos dizer, planetário. O nosso planeta hoje, ele não é nada mais e nada menos o resultado de nós que estamos habitando ele. Ele é o resultado de nós que estamos habitando ele. Ou seja, nós todos aqui somos responsáveis uns pelos outros. Nos livros do André Luiz nós aprendemos que todos nós somos devedores uns dos outros. Somos devedores uns dos outros. Ou seja, nós, quando no Evangelho, quando Jesus nos ensina que nós precisamos aprender que para nós nos tornarmos pessoas felizes, nós precisamos de amar, e só através do nosso próximo é que nós podemos nos tornar pessoas felizes. Ele quis dizer o seguinte: olha, nós estamos tão ligados um no outro, que tudo que nós fazemos de bom serve para o outro, mas tudo que nós fazemos de ruim ou de mal, por menor que seja, também nos liga no outro, e a gente fica preso. Cativar quer dizer criar laços. Cativar quer dizer criar laços. E quando eu falo uma coisa ruim, eu crio um laço ruim. Quando eu falo uma coisa boa, eu crio um laço bom. Então, esse é a lição de Emmanuel aqui para nós. Ele vem falar mais exclusivamente da forma com que nós vamos falar com os outros. Eu vou ler aqui umas frases de que Emmanuel colocou, mas são frases que vêm talvez trazer para nós que estamos aqui na frente falando a maneira mais clara de nós nos expressarmos para vocês que estão nos ouvindo. Eu vou até ler essas frases aqui para que vocês possam analisar como que foi que eu falei com vocês hoje. Vocês analisam. O Emmanuel está falando: educar a voz para que se faça construtiva e agradável. A minha voz hoje foi educada, foi agradável, foi instrutiva. O Emmanuel coloca: adaptar-se aos ouvintes, abordando-lhes o coração. A forma com que eu falei aqui hoje abordou o coração de vocês? Falar com sinceridade, sem aspereza. Acho que eu já caí nessa, né? Essa daqui eu já dancei, né? Situar os princípios doutrinários acima de qualquer ideia pessoal. Será que eu coloquei aqui ideia minha, né, pessoal, ou eu coloquei ideia do Evangelho? Vocês vão analisar isso daí. Ele continua: jamais transfigurar a verdade em bastão de castigo. Ou seja, eu não posso pegar o Evangelho aqui e ficar usando, né? Se eu sei que tem alguém aqui que faz isso ou aquilo, eu não posso ficar usando o Evangelho aqui indiretamente para poder, né? Agora a gente vai falar as coisas do Evangelho, e todos nós, como ainda somos pessoas de uma certa forma imperfeitas, alguma carapuçazinha do Evangelho vai servir para cada um de nós, mas é do Evangelho, não sou eu que estou colocando. Mas dosá-la e usá-la no veículo do amor, a maneira de esclarecimento e remédio. O que vocês ouviram de mim serve para vocês como um remédio, como algo que seja bom para o uso de vocês? Porque o remédio é isso, né? Algo que seja bom para o meu uso, senão não é remédio, é veneno, né? Renovação e consolo, escora e incentivo à prática do bem. Será que através do que nós falamos aqui, vocês saem daqui mais incentivados a fazer o bem?
Evitar conceituações e palavras que sugiram ódio e violência, desprezo ou terror, condenação ou pessimismo. Nós não podemos incitar esse tipo de palavra em vocês que estão me ouvindo, para que vocês não possam sair de fora e começar a agredir os outros com palavras também. Estudar sempre, a fim de oferecer recursos verbais sempre mais vastos à inspiração da vida maior. Ou seja, nós que estamos aqui na frente, nós temos que estar constantemente lendo, estudando, analisando, anotando, pensando, meditando. Sabe por quê? Porque na hora que alguém chegar e perguntar para nós temos que saber o que nós vamos falar para ele, para que nós possamos ajudar essa pessoa. Tolerar as críticas e aproveitá-las. Eu estou aberto a isso. Quem quiser depois, pode esperar aqui no final e falar comigo, viu? Falar com o Toninho também tá. Sabe por quê? Porque não tem coisa melhor para nós nos melhorarmos do que as críticas. Não tem. A gente se aborrece muitas vezes com crítica, mas eu gostaria, se pudesse, que o Toninho não abre espaço ali, né? Ele é esperto, né? Gente, eu quero crítica aqui a respeito da última palestra do Luiz Fernando, da última explicação do Luiz Fernando. Podem criticar, né? Porque eu saberia até como me conduzir melhor da próxima vez. Ficaria até mais fácil para mim. Mas infelizmente nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Jamais valer-se da pregação para combater adversários ou hostilizar criaturas com as quais ainda não consiga afinar-se de todo. Ou seja, eu usar o evangelho aqui para poder criticar alguma pessoa que eu sei que está aqui dentro e que eu não me afinizo com ele. Não posso fazer isso. Ou seja, muitas vezes também, lá de fora, nós aproveitamos muito aquilo que nós aprendemos do Cristo para jogar em direto nos outros. Não podemos fazer isso. De forma alguma. Utilizar do evangelho, utilizar de Jesus somente para auxiliar e elevar os sentimentos do outro, nunca para rebaixar os sentimentos do outro. Nunca podemos usar o evangelho para poder ficar usando ou criticando ou julgando a atitude de quem quer que seja. Respeitar as crenças e pontos de vista do auditório sem elogiar-lhes a ilusão e preconceito. Ser neutro. Cada um aqui dentro pensa conforme as suas experiências. Não tem como. Abster-se de instalar dúvidas ou perguntas no espírito daqueles que lhe prestam atenção, sem soluções ou respostas convenientes. Eu não posso chegar aqui e ficar criando dúvidas para vocês e vocês saírem daqui com mais dúvida do que chegou. Eu não posso fazer isso. O assunto tem que ter começo, meio e fim. Eu tenho que explicar para vocês algo que vocês têm que sair daqui e que eu tenho que ter contado para vocês uma história. Tratar os ouvintes na condição de familiares e entes queridos a quem se oferecem os melhores valores do coração. É tratar a todos vocês, na hora que nós estamos falando, como se fosse alguém da nossa família. Nunca falar de alto para baixo, mas compartilhar as necessidades e deficiência do circunstante, transmitindo-lhes a certeza de que carrega também consigo as mesmas lutas e problemas que lhes marcam a vida. Não vou me defender agora não, mas eu posso dizer para vocês que nós que estamos aqui falando, nós somos mais necessitados do que vocês que estão ouvindo, com certeza. Não é para falar que eu sou menor ou que o texto está falando que eu tenho que me igualar a vocês, não é só por causa disso não, mas muito pelo contrário. O ouvido que está ouvindo primeiro, tudo aquilo que eu estou falando é o meu. Eu necessito então mais do que vocês. Orar antes de explicar ou de ensinar, para que a palavra se lhe transforme numa bênção de Deus. Agora, como todos nós aqui somos explicadores do Evangelho, a leitura veio pedir para que nós, lá de fora, sejamos esse tipo de pessoa para com as outras pessoas que nos procuram. Que sejamos brandos, que sejamos pacientes com eles, tolerantes, e que muitos deles, das nossas palavras, as nossas palavras serão cosquinha no ouvido deles. Nós vamos falar, e no outro dia está do mesmo jeito.
Nós vamos falar, no outro dia está do mesmo jeito. Mas o Evangelho fala para nós: ide e pregai. É chegado o momento de nós não desanimarmos. Foi a carta que Paulo mandou para Timóteo. Timóteo, você vai falar, vai ser cosquinha no ouvido deles. Eles vão cansar, eles vão procurar os mitos deles, mas você, Timóteo, não desiste, não para, não desanime. E a pedido de Paulo a Timóteo é o pedido que nós hoje, não eu, nós hoje, e é um pedido da espiritualidade, acredito, para todos nós, que nós não desanimemos nunca de sermos lá de fora o exemplo do Cristo. Por menor que nós sejamos, e por menor que seja o nosso exemplo, sejamos sempre o exemplo do Cristo lá de fora perante as pessoas. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare sempre.